Um giro na situação política atual do Brasil em 2021. Aumenta a representatividade de autores e também a presença de personagens LGBTs no mercado editorial. E MTV investe em diversidade na nova edição do De Férias com o Ex. Oi, eu sou o Renan Oliveira e como você já deve ter percebido, está começando mais uma edição do nosso Jornal Dentro do Meio, nosso encontro mensal aqui no YouTube, onde a gente se aprofunda em alguns temas ou trata de algumas coisas que a gente não mostrou lá no dentrodomeio.com.br. Inclusive, se essa é a primeira vez que eu tô te vendo, já te convido para dar uma passada lá no site para ficar por dentro das notícias que acontecem com LGBTs no Brasil e no mundo. Aproveitando que eu já tô pedindo algumas coisas para você, vou pedir para você não deixar de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os seus amigos para que eles também fiquem informados. Se você já conhece o nosso trabalho e ainda não nos apoia, você tem a chance de nos apoiar através do Catarse. É com esse apoio que a gente mantém o site no ar e também consegue desenvolver esses vídeos para você. Eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos o link de como apoiar o Dentro do Meio. Agora que eu já deixei a burocracia de lado e já tratei de tudo quanto é clichê aqui no YouTube, vamos às notícias do mês. A gente começa com o Neto do canal 1000 Páginas, que vai falar pra gente como o mercado editorial tem aberto as portas para autores e personagens LGBT. A gente já falou um pouquinho sobre isso numa matéria especial no final do ano passado, e eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder ler um pouco mais sobre essa matéria. Chega aí, Neto! Oi gente, eu sou o Neto do canal 1000 Páginas, eu venho mais uma vez conversar com você, gentilmente convidado pelo Renan, para poder conversar como o mercado editorial tem respondido à demanda, né, de trazer cada vez mais histórias e mais autores LGBTQIA+, para o mercado como um todo, né? A gente tem hoje no mercado uma situação bastante curiosa de que não é incomum a gente ter títulos internacionais sendo trazidos por essas editoras e eles tendo temáticas LGBTQIA+, né? Principalmente por editoras que estão acostumadas a publicar títulos para jovem adulto, né? O Young Adult, o YA, como o pessoal costuma chamar. Mas aí fica a questão, né, e o autor nacional, né? E o autor que está começando. A gente tem alguns casos pontuais de autores iniciantes sendo publicados, mas geralmente eles são algum tipo de influenciador ou algo nesse sentido, então meio que acaba fugindo um pouco da regra. Mas as editoras acharam meio interessante de viabilizar esse projeto através de ou Catarse, que a gente teve o caso extremamente bem sucedido de uma webcomics que era postada semanalmente no Twitter e virou uma edição linda, capa dura, bateu 350% da meta projetada para a viabilização daquele projeto e entrou logo depois dessa viabilização que ocorreu pelo Catarse em pré-venda na Amazon também, que é o caso da HQ do Arlindo, que é feita aí pela Ilustralu, que é uma HQ basicamente de um jovem adolescente e tá ali no seu ensino médio se descobrindo enquanto gay, e é uma história sobre a amizade dele com as pessoas que o cercam e como ele tá lidando com essa sexualidade que tá se aflorando. É um projeto que claramente, se a Ilustralu provavelmente batesse na porta de uma editora, ia ser muito difícil ser viabilizado como ele foi. Com capa dura, um tratamento de cor muito específico, porque ela projetava tudo para o digital, então transpor isso para mídia física é muito mais complicado, e ela não ia conseguir viabilizar isso. Então a editora seguinte, que é quem fez essa curadoria por trás praticamente, ela lançou uma campanha no Catarse, os fãs aderiram, atingiram a meta, passaram a meta, e aí a gente tem um projeto extremamente bonito, que inclusive tinha metas sociais envolvidas, de acordo com as porcentagens, eles iam doar uma quantidade de quadrinhos do Arlindo para bibliotecas pelo Brasil inteiro. Então foi uma situação bastante atípica, de uma viabilização que só ocorreu por conta do Catarse e dos fãs, mas que se mostrou um caminho aí bastante certeiro para esse tipo de material. Uma outra situação que a gente vê acontecendo bastante é as editoras já irem atrás de obras que se deram muito bem no mercado independente. E a gente teve o caso aí de Querido Ex, do Juan, que é uma história basicamente também sobre um garoto homossexual que está aprendendo a lidar aí com o fato do ex dele, que era um escroto, ficar famoso e tudo mais. Então era uma história que ela já existia antes,
tinham o seu relativo sucesso, vendia bem na Amazon, ele próprio fazia uma divulgação bastante interessante do material dele. E aí depois a editora Record foi atrás dele, eles fizeram todo um retrabalho no material, então teve uma lapidação, eles melhoraram algumas partes do texto, o Juan pôde mexer naquilo que ele queria mexer no texto para sair uma edição muito bonita, e aí eles usaram a tradicional viabilização através da pré-venda, né? Então houve uma pré-venda muito massiva, muito importante, com brindes, isso ajuda bastante a editora a entender o tamanho da tiragem que é esperada, como vai ser a recepção do público, se as vendas vão ser boas para a editora, né? Que compensem ela fazer aquele projeto. E a gente teve um mais recente que foi anunciado agora no mês de abril, que é o Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas, que também é a mesma situação, né? Ele é um influenciador, ele é cantor, tem um Twitter bombadíssimo. Era uma história que já existia há algum tempo. E a editora seguinte foi atrás, conversou com ele. Eles fizeram uma edição extremamente caprichada, uma capa extremamente bem caprichada. Fizeram uma pré-venda também com brindes, marcadores, postais e outras coisas assim, que bombou bastante, assim, virou um assunto de grande repercussão. O Pedro Ruas, ele até tem uma playlist, um CD que ele lançou baseado na vivência ali dos personagens do livro, então acabou sendo uma ação muito conjunta ali, né, do autor com a editora, mas que também foi viabilizada por conta aí de uma pré-venda extremamente bem sucedida. E o que esses movimentos editoriais mostram pra gente, né? Eu acho que ele mostra muito a força que a gente tem enquanto público. Então, você apoiar, fazer uma pré-compra, auxiliar no Catarse, falar sobre essas obras independentes que você gosta nas redes sociais, tudo isso traz uma visibilidade que é extremamente importante para esses autores e acaba servindo aí de norte para as editoras grandes que estão querendo focar nesse segmento mesmo do mercado, e mostra também que existe uma movimentação bastante interessante do mercado, por mais segura que ela seja, né? Por mais que eles procurem projetos que eles saibam que eles vão ter o retorno esperado para aquela obra, eles estão vendo que estão colhendo bons frutos, né? Então tem essa situação em que a gente vê um mercado, que o nosso mercado editorial ele está fragilizado por diversos motivos, ele está procurando métodos diferentes para poder viabilizar essas publicações, né? Inclusive a publicação do meu querido ex e do livro do Ruas, as pré-vendas foram tão bem sucedidas que elas acabaram com as vendas que estavam separadas com brindes, né? Eles precisaram repor a pré-venda, né? Existe essa movimentação extremamente interessante, existe essa resposta do mercado muito com relação à postura do que a gente consome e dos fãs, né? Então eu acho que se você é um autor de alguma história LGBTQIA+, eu acho que fica esse grande alerta para ficar de olho nessa possibilidade de fazer um projeto que você venda ele bem nas redes sociais, que você divulgue, por mais cansativo que isso seja, que você consiga fomentar uma fanbase que te auxilie na hora que você tiver que viabilizar esse projeto junto com alguma editora. Obviamente, não é justo, a gente gostaria de que qualquer pessoa com uma boa história batesse na porta da editora e conseguisse que seu livro fosse publicado, mas o mundo é um pouquinho mais complicado com isso e a gente precisa comemorar, nem que sejam aquelas pequenas vitórias. Então, meio que é isso. Se você gostou desse papo, desse pequeno segmento aqui, não esquece de me seguir lá no meu Páginas, que eu comento sobre livros, quadrinhos, o mercado editorial como um todo. Mais uma vez, muito obrigado pelo cantinho aqui dentro do meio e até a próxima. Um grande beijo. Obrigado, Neto. Bom, no ano passado a gente teve eleições que elegeram prefeitos e vereadores e teve um aumento bem bacana de representantes LGBTs na política. Mas parece que a gente precisa melhorar ainda mais isso. E a prova disso é esse giro político que o Rafael Revadan fez pra gente sobre o que tá acontecendo em 2021. Oi, eu sou o Rafael Revadan, sou repórter aqui do Dentro do Meio e hoje a gente vai falar de política. Olha que assunto gostoso! Abril foi um mês marcado por decisões políticas, não diferente do que vem acontecendo desde o começo da pandemia,
mas dessa vez com projetos específicos e direcionados contra a população LGBTQIA+, né? Um dos grandes destaques foi uma PL, um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa de São Paulo, que visa proibir a participação, a menção, enfim, a aparição de pessoas LGBTQIA+, em propagandas. Uma outra decisão política que afetou diretamente a população LGBTQIA+, e não só essa, foi uma série de cortes orçamentários do governo federal, né? O gerente estava maluco, cortou o que desse para cortar, e uma dessas questões que ele cortou foi o censo de 2020. Na verdade era de 2020, não foi, ia ser agora em 2021, também não vai acontecer por falta de verbas. Mas por que isso afeta diretamente a população LGBTQIA+? Para quem não sabe, existe um debate gigantesco há pelo menos 10 anos de diferentes entidades que lutam para que o IBGE, que realiza o censo, incluísse perguntas de sexualidade e gênero. Tá, esse debate já envolveu a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, envolveu a Aliança Nacional LGBTQIA+, envolveu a Defensoria Pública da União, envolveu uma série de entidades, desde o censo de 2010, para que fosse realizado esse mapeamento da população LGBTQIA+. E por que é importante mapear, né? Porque é através do mapeamento que a gente sabe a realidade das pessoas e consegue exigir políticas públicas. Pela primeira vez, o resto do país vai se sentir como a população LGBTQIA+, porque a população LGBTQIA+, não tem censo. O que é interessante é que nesse ano entrou um projeto de lei, outro projeto de lei, falei que estamos trabalhando na política hoje, entrou outro projeto de lei no Senado Federal exigindo questões de sexualidade e gênero no censo. Esse projeto de lei, na época que ele entrou, foi até meio tarde, porque o IBGE já tinha definido as questões do censo, o formulário já estava pré-definido, né? Então, isso já estava pronto desde janeiro, esse projeto de lei foi em fevereiro, então estava tudo muito atrasado. Com agora que o censo foi cancelado de vez, fica a dúvida se esse projeto de lei vai seguir, né? Porque a partir do momento que o IBGE não vai realizar o censo, dá para entender que é possível a gente negociar, mudar, inserir coisas para quando esse censo acontecer, né? Então tem esse projeto de lei do censo que está parado também, ele estava nas primeiras fases de debates e provavelmente com essa indecisão, de essa falta de verba, o projeto ficou meio para escanteio, que a gente não pode deixar, né? Se o censo parou, a gente tem que aproveitar esse momento para refletir o que pode ser feito disso. Então eu tô te falando isso porque a gente precisa lembrar que ano que vem é ano de eleição. Então, e não é só eleição de cargos grandes, a gente não tem que pensar só em presidente, a gente precisa pensar nesses representantes que são menores e que encabeçam as leis, como foram os vereadores no ano passado e como vão ser os deputados. Então se atentem, normalmente tem muitas figuras públicas que se candidataram como vereadores no ano passado, não foram eleitos e que já estão se manifestando, né? Não podem falar abertamente, porque, enfim, existe uma lei para isso, mas que já estão se mobilizando e falando sobre as eleições de 2022, né? Para 2023, então, por favor, acompanhem essas pessoas. A gente fala que política é um saco, mas política decide o que a gente vive no nosso dia a dia. E aí a gente puxa a sardinha, porque eu dentro do meio, desde o último ano, tá fazendo uma cobertura de eleições. Vocês podem acompanhar os números das pessoas que foram eleitas, né? Vai estar aqui na descrição as matérias especiais que foram feitas. E vocês também podem sugerir, né? Às vezes, não sei qual que é o papel, como que tá andando esses políticos que estão hoje, né? Quem são esses deputados, esses senadores que tecnicamente representam a nossa população? O que eles estão fazendo? Será que vale a pena a gente acompanhar? Tem isso também. Então esse é o nosso boletim minimamente de política, né? Divertido, gostoso, esse assunto saudável, mas que a gente precisa falar, né? A gente sabe que está numa pandemia, tem um monte de desgraça pela frente,
mas precisamos acompanhar. Se vocês acharem interessante, comentam. Quem sabe a gente não volta com essa ronda política no próximo mês. Se vocês quiserem, eu já me comprometo que a fatura do meu psicólogo vai para vocês, tá? Porque tem que ter saúde mental para falar de política nesse momento, né? Bruno Branquinho, me ajuda. Mas aí a gente fica nisso. E vocês podem acompanhar essas reportagens especiais, essa cobertura mais detalhada da política, diretamente do DDM. Eu volto no próximo mês. Obrigado, Rafa. Bom, eu devo ter colocado isso na edição do vídeo do Rafa, mas caso eu não tenha colocado, eu queria dizer aqui que hoje, no dia 30 de março, não de abril, na verdade, a gente já tem uma resposta sobre a questão da PL que queria proibir a propaganda LGBT em São Paulo. A Érica Malunguinho, ela conseguiu colocar uma emenda que modifica o projeto e aí ele voltou para as comissões. Basicamente, agora, o projeto que queria proibir propagandas LGBTs, ele vai focar em propagandas que ofendam de fato crianças, né, que prejudiquem de fato na criação delas, vai mirar em sexo, vai mirar em drogas, outras coisas que nada tem a ver com orientação sexual, identidade de gênero. Essa é a importância da gente ter um parlamentar LGBT dentro da política, porque é nesses momentos que a gente consegue, às vezes, driblar uma situação horrível, como a gente acabou de passar, né? Afinal de contas, esse projeto de lei ele foi aprovado pela comissão antes, muito provavelmente por causa de articulações políticas, e se ele não tivesse caído na mídia a tempo, muito provavelmente ele teria sido aprovado, cabendo ao João Dória vetar ou aprovar esse projeto de lei, o que, né... Meu Deus do céu, a gente tá em 2021 e tem gente achando ainda que a gente consegue transformar outras pessoas em LGBT com um simples comercial. Mas enfim, superado esse assunto, vamos falar de reality show, que é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer. A gente tá chegando próximo aí ao final do Big Brother Brasil e tivemos a estreia recentemente de mais uma edição do De Férias com o Ex, que é a 7ª edição e a 2ª edição Celebs. Quem vai se aprofundar nesse assunto é o especialista em televisão, Fábio Garcia, do canal Coisas de TV. Oi gente, eu sou o Fábio Garcia, sou lá do canal Coisas de TV. E estou aqui como convidado para falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que no caso é reality show. E atualmente temos no ar um reality show com pessoas LGBT, e isso é muito legal. E não estou falando do Big Brother Brasil, estou falando, na verdade, do De Férias com Ex, que está passando atualmente no MTV Brasil. A atual edição é o De Férias com Ex Celebs 2, mas também está sendo chamado de Férias com Ex 7, porque eles usam a contagem original do programa. Tanto faz, mas o que importa é que tem uma grande variedade de pessoas LGBT lá, tem bissexuais, tem gays, tem lésbicas, tem um homem trans, que é uma coisa que é a primeira vez que o programa coloca. E isso é muito interessante, porque talvez, se você não sabe o que é, o De Férias com Ex é um reality em que pegam várias pessoas, enchem elas de bebida, joga todo mundo numa casa, joga o ex dessas pessoas nessa casa e todo mundo começa a se pegar, a transar e brigar. Esse é o programa, basicamente isso. E durante muito tempo, a MTV foi acusada de não oferecer muita variedade no programa. Todos os homens eram meio padrão, musculoso, e todas as mulheres eram gostosonas, peitudas, bundudas, etc. Não tinha nem variedade de corpos, todos eram meio iguais, e nem variedade de outras etnias. Todos eram brancos, ou loiros, enfim, havia pouquíssima variedade. Aí, com o passar das temporadas, muitas críticas foram surgindo ao casting que a MTV Brasil faz para o reality, e ela aos poucos está tentando consertar isso. Na temporada passada, eu De Férias com E6, foi a primeira temporada que trouxe participantes gays no elenco. Antes era só gente hétero mesmo. Não, teve na temporada 4, teve uma participante lésbica, só que ela não teve ex participando do programa. Ou seja, ela só foi jogada lá e esqueceram ela lá mesmo. No caso da temporada 6, tivemos o Matheus, que se destacou bastante por causa das brigas que ele protagonizou com o Jarles, que era ex de uma das garotas da festa lá. E agora, na atual temporada, nós temos uma grande quantidade, tanto de orientações sexuais, quanto de corpos, que é algo muito legal. Temos os grandes participantes LGBT dessa temporada, o Rico Melquiades, que é o humorista, o Matheus Pasquarelli, e não podemos esquecer do Tarso Brandt, que participou da novela A Força do Querer. Ele, na verdade, a personagem Ivan,
da novela Força do Querer, foi um pouco inspirado na história do Tarso, que contou para a autora Glória Pérez sobre sua vivência como homem trans, e isso acabou sendo refletido na história do Ivan na história, na trama da novela. E aí, tenho visto algumas pessoas reclamando da atual temporada, e também reclamavam isso do De Férias com E6, pelo fato dos participantes gays estarem fazendo muita treta. Eles estão brigando bastante por motivos incrivelmente fúteis. Na temporada passada, o Jales e o Rafa ficaram discutindo bastante, e dessa vez teve um arranca-rabo gigantesco entre o Rico Melquiades e o Matheus Pasquarelli, principalmente porque o Rico chegou no programa e disse: gente, eu não aceito que as pessoas fiquem com o meu ex. Eu vou pegar o ex das outras pessoas, mas eu não quero que ninguém fique com o meu ex. E o Matheus falou: tá, eu vou pegar. Eu não sei se ele interpretou aquilo como, ele tá brincando, ele tá sendo extremo, mas não, era verdade aquilo, não podiam. E a partir do momento que apareceu um ex do Rico, houve uma grande discussão, uma gritaria, surra de drinks um na cara do outro. E muita gente tá falando que, que coisa baixa, pessoas gays submetendo a isso. Só que, assim, o De Férias com Ex nunca foi pra ser uma grande análise sociológica da sociedade dos jovens adultos. É um reality da MTV sobre pessoas se pegando. Apenas isso. Não tem um propósito maior. Então eu acho que a partir do momento em que na atual temporada temos pessoas respeitando os demais e fazendo coisas de forma consensual, eu não vejo problema em termos gays fazendo barracos, assim como héteros fazendo barracos. E espero só que nessa temporada a MTV não corte as cenas de sexo entre os homens, como aconteceu na temporada passada. Os barracos, ela tá mantendo lá tudo. E é uma temporada promissora. Espero que tenhamos cada vez mais pessoas LGBT participando do programa, pessoas acima do peso, considerado como um padrão, pessoas de outras etnias. Ainda há muito o que se caminhar, mas estamos indo aos poucos, oferecendo esse reality show incrivelmente fútil para divertir a gente, com pessoas fazendo barraco e transando loucamente numa casa, numa localidade paradisíaca. Esse é o De Férias com Ex. Se você ficou curioso com essa pequena descrição, ele está passando todas as quintas-feiras, às 9h30 da noite, na MTV Brasil. Eles mudaram o horário das temporadas passadas, porque eles não querem competir com o Big Brother Brasil. E também, se você não tem MTV ou perdeu o horário, todos os episódios são colocados no Prime Video da Amazon. Logo lá que passa na televisão, já jogam lá e você pode assistir à vontade, não só esse, como as temporadas anteriores. Fica aí para você que quer espairecer e não pensar muito assistindo um programa. Muito obrigado pelo espaço aqui para falar do De Férias com Ex. É sempre um prazer falar isso e muito obrigado, gente. Acompanhe lá o Coisa de TV, que eu tô sempre falando alguma coisa lá com a minha amiga Larissa. Até mais, gente. Tchau. Bom, muito obrigado para quem chegou até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo aqui. Como eu disse também, vou deixar na descrição ou nos comentários o link do nosso cartaz para você entender melhor como pode apoiar o projeto para manter vídeos como esse e o nosso site no ar. E a gente se vê no próximo mês. Tchau, tchau!